renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Vamos agora então fechar nossos olhos, agradecer a Deus e esperar que toda essa cúpula espiritual da Casa Caminho da Luz nos envie muitas energias de amor, paz e tranquilidade enquanto rezamos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos e sempre. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande voltar a esta casa. Há 35 séculos aproximadamente atrás, a humanidade, como os dias de hoje, como funcionava? Um grande grupo vivia na ignorância, em busca do poder, da ganância, e outros tantos perdidos no medo, na insegurança, no sofrimento pessoal, preenchendo as suas dores, os seus valores, os seus vazios existenciais, através de vícios, buscando vícios de toda parte, o vício do álcool, o vício do sexo, tentando de alguma maneira dopar os sentimentos de angústia, de tristeza, de fragilidade em que se encontraram. Porém, um grupo de espíritos enviado por Jesus, orientado por ele, tentava passar para a humanidade que havia uma força maior, tentar lembrar-nos, né? Na realidade, nós sabíamos, como sabemos, que existe uma força, um Criador, que nos orienta, nos protege e nos guia. Mas naquele momento nós estávamos muito presos à materialidade ainda. Então um grupo de espíritos foi encaminhado para que nós pudéssemos relembrar. Porém, é muito lento esse processo. Então o nosso governador planetário, um espírito de 15ª grandeza, por amor a cada um de nós, os seus irmãos, decidiu encarnar, decidiu fazer-se homem, da mesma forma como nós encarnamos, para nos mostrar que nós podíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então Jesus foi orientado pelas Pleiades maior que ele precisava de uma mãe, de um pai que possuísse um campo magnético acima do da Terra, porque nós estamos encarnados, vinculados ao fluido vital, que esse fluido vem do planeta, é o planeta que alimenta a nosso ânimo, junto com o fluido cósmico universal, forma o fluido eletromagnético, e nós vivemos nesse planeta. Então o nosso envoltório físico é moldado, primeiro, evidente, pelo campo mental, ou corpo mental, que através do perispírito, na qual ele molda, se torna a forma da forma. Nós somos exatamente aquilo que construímos diariamente. Nossa fisionomia como um todo, se somos altos, se somos baixos, se somos gordos, se somos magros, se somos belos, se não temos esse privilégio, é moldado pelo nosso comportamento, o nosso corpo mental.
Então, espíritos vindo de uma dimensão superior, um planeta chamado Sírio, vieram. Ana e Joaquim encarnaram depois de um grande período de preparação na nossa psicosfera, junto aos enviados de Jesus que estão na psicosfera, prepararam, moldaram o corpo físico. E de Joaquim e Ana nasceu Maria, um espírito também elevado, que também veio de Sírios. Ela estava pronta para receber o nosso grande mestre, o nosso irmão maior, que nós chamamos de Oxóa, ou Jesus. E assim foi feito. José, que também é um espírito elevado, porque tinha como pai, porque todos nós sabemos que para o menino o pai é a referência, a mãe é o primeiro objeto de amor, é quando aprendemos a amar. E José foi para Jesus a sua referência de respeito, de amor, de compreensão, de colo, de acolhimento. E Jesus se preparou por mais de 1000 anos. Por quê? Porque Jesus é um espírito de alta grandeza, aonde o seu corpo, ou corpo mental, e o seu corpo perispiritual, ele não tinha como nós entendemos, porque nós somos espíritos, simples ignorância, uma centelha divina. Então Jesus se preparou para que pudesse encarnar, para que o seu útero da mamãe pudesse receber esse feto em construção. E ali ele ficou igual a nós, 9 meses. Eu sei que é muito difícil para nós entender e até aceitar, alguns aceitaram isso, porque nós somos seres, queiramos ou não queiramos, religiosos ainda, trazendo uma ancestralidade dogmática. Mas Jesus, a finalidade de Jesus de encarnar como encarnamos após 9 meses, tendo Maria o parto, um parto como todo, vocês mulheres conhecem. Jesus mostrou, deixou para nós o maior legado, o maior exemplo. Ele fez isso para que ele pudesse nos dizer e nós acreditarmos, quando ele nos disse: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Como um espírito, que é o nosso governador planetário, nosso modelo e guia, como ele poderia falar isso se não mostrasse, se não exemplificasse? É isso que Jesus nos deixou, muito mais do que as parábolas, do que seus ditos. O que ele nos deixou foi o seu exemplo, porque ele nos disse: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. E ele provou que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Só que na nossa concepção nós entendemos que fazer o que ele fez e muito mais, primeira coisa que passa em nossa mente: cura. Eu posso curar o meu semelhante, eu posso desobsediar o meu semelhante, eu posso me tornar, somos espíritas, um médium de cura, um doutrinador ou um atendente fraterno. Não, mas não foi isso que Jesus quis nos dizer. Em momento algum ele quis dizer isso. Ele quis nos dizer que nós podemos salvar daquele que é o maior algoz, daquele que é responsável pelas minhas dores, pelos meus sofrimentos, pelos meus tropeços,
pelos meus fracassos, que sou eu. Eu sou o único responsável por tudo que me acontece. Isso é dito pelos paracletos da espiritualidade, tantos outros, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, de que nós somos responsáveis pela colheita. O plantio é opcional, eu planto aquilo que eu quero, da forma como eu quero, mas a colheita é inevitável, não tem como evitar isso. Eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio de tomar decisões. Deus, Jesus, as forças que regem o universo, nossos protetores, nossos amigos espirituais, nunca nos abandonam. Intercede em nosso nome junto a Jesus, que também nunca nos abandona. Mas tem um detalhe: eles jamais interferem em nossas decisões, em momento algum. Por mais que nos amem, por mais que lamentem, mas eles não interferem. Lamento muito quando eu tomo decisões insalubres, degenerativas, destrutivas até, e eles tanto e tanto tentam me mostrar o caminho tortuoso, lodoso, que eu estou seguindo, caminho que eu estou construindo, eu estou escolhendo. Muitas vezes eu responsabilizo outras pessoas por levar esse caminho. A me induziram, me orientaram, me mostraram, me convenceram. É o que Kardec diz na pergunta 459. Aliás, os Espíritos respondem a Kardec: uma nuvem vos acompanha. E muitas vezes, são eles que vos induzem. É verdade? Quem sou eu para discordar, não é? Mas só que esquecemos uma coisa: existe uma lei universal imutável, que chama-se a lei da atração. Vinculada a ela, da relação de ação, causa e efeito, que tanto conhecemos e tanto falamos, né? O tempo todo. Estamos sempre dizendo sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, quando vimos alguma coisa que nos indigna, nos revolta. Deixe estar. Esse tem muito que pagar. No momento certo, Deus vai castigá-lo. Será? Será que Deus castiga? De verdade mesmo, Deus castiga? Deus nunca castiga. Jesus muito menos. Deus e Jesus e as forças que regem o universo, os espíritos benevolentes, jamais perdoam. Sabe por quê? Porque nunca se magoam. A mágoa é nosso, é um sentimento particular nosso. Sabe por quê? Porque eles amam. Quem ama jamais perdoa. Quem ama jamais perdoa, porque nunca magoa, nunca se magoa, apenas compreende a nossa infantilidade, a nossa pequenez racional, espiritual. Entende que nós somos crianças ainda em berçário neste planeta, que a gente chama de provas, momento de provas, expiações, que a gente já ouviu falar várias vezes, que é uma grande escola, uma grande universidade. Eu acho que esse planeta é um grande berçário de espíritos infantis que estão em crescimento e aprendizado. Então a espiritualidade nos acompanha, nos compreende
e aceita as nossas decisões, respeita as nossas decisões, e Jesus também faz isso. Ele, que é o governador planetário, é o Deus vivo, né? Imagina como Pedro falou. Quem sou eu? Perguntou ele. E Pedro falou: vós sois o Deus vivo. É uma verdade. Eu tenho uma notícia boa para nós. Todos nós somos o Deus vivo, porque nós somos a imagem semelhante do Deus, do nosso Deus, do Criador. Nós somos a imagem e semelhança, não física, porque não existe. O espírito não tem forma, não tem sexo. Isso é uma vestimenta para que eu possa ajudar no meu processo encarnatório. Mas eu sou a semelhança de Deus, vocês são, nós somos a imagem e semelhança. Somos bondosos, generosos, justos, bons, respeitosos, compreensivos, tolerantes. Nós somos. Mas não estamos. Estamos perdidos, longe da nossa essência divina, vivenciando um processo de traumas, frustrações, que geram um turbilhão em nossos hormônios físicos, fazendo com que sintamos ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E muitas pessoas reagem de formas diferentes. Algumas se retraem, se sentem rejeitados, perdidos, incompreendidos. Outro busca uma casca fininha, bem fininha, de proteção, através da arrogância, da prepotência, do orgulho, para que os outros não percebam essa fragilidade nele. Buscam o poder para afugentar aqueles que estão à sua volta, com medo de serem destruídos em seus sonhos de poder, de ganância. Mas são frágeis, muito, muito frágeis. E a espiritualidade está aí. A gente até se pergunta, né? Onde está Jesus? Não vou nem falar de Deus. Onde está Jesus nesse momento em que nós estamos vivendo toda essa turbulência em todo o planeta, onde não tem um lugar de segurança, de paz, de harmonia? Onde está Jesus? E principalmente, ele me falou, ele nos disse, Humberto de Campos, o irmão X, através de Chico Xavier, veio me trazer uma mensagem animadora, que o meu país, na qual eu escolhi reencarnar, pedi a espiritualidade, a permissão de reencarnar nesse país maravilhoso, e eles autorizaram. Esse país seria a pátria do Evangelho, coração do mundo, celeiro da humanidade. Ora, pense, será que realmente ele o é? Será que Jesus se enganou quando disse que ele transferiu o seu evangelho para replantar no Brasil? A nossa visão é muito míope, muito pequenina. O Brasil, sim, é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, o celeiro da humanidade. É sim. É sim. E Jesus convocou cada um de nós que aqui estamos
E nos vários tempos, nós não somos privilegiados dentro da doutrina, não. Apesar de falarmos do Consolador Prometido, né? Achar, Allan Kardec, ele é o Consolador Prometido, a doutrina dos Espíritos. Não. Os templos, sejam eles qual for, as igrejas, os nossos primos evangélicos, Umbanda, Candomblé, aqueles que fazem com que nós nos conectemos com a nossa essência e entendemos que nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Nos lembrar disso, que muitas vezes esquecemos. Muitas vezes eu esqueço. Porque hoje eu luto por coisas, brigo por coisas, discuto por coisas, magoo pessoas por situações e coisas que de nada valem. E Jesus está conosco, sempre vai estar. E Ele nos convidou a todos esses que têm uma conexão religiosa a sermos os trabalhadores da última hora. E nós aceitamos. Você aceitou. Você aceitou. Eu aceitei. Prometi que eu faria a minha parte. E quando eu digo isso, ou para nós, não significa que nós temos que estar dentro de uma casa espírita ou de um templo religioso. Porque Jesus, eu pergunto, qual era a religião de Jesus? Vocês lembram qual que era? Não tinha, parabéns. Não tinha religião. E qual era o tempo de Jesus? Não tinha. Ele pregava ao relento. Evidente que tem história dele no tempo, mas ele não era frequentador do templo, ele era convidado. Ele pregava nas aldeias do lado de fora, convidando aqueles que o quisessem ouvir e ser curados. O Sermão da Montanha, que é um grande elo com a nossa essência. O que Jesus quer de cada um de nós é que sejamos, sim, o seu porta-voz. E não precisa de casa espírita, não precisa de templos para isso, não. Porque aqui muitas vezes nós passamos uma hora, não é isso? Uma vez por semana. Emmanuel pergunta: o que fazemos com as nossas horas vazias? O que eu faço quando saio daqui, daquela porta para fora? O que eu faço em meu lar? O que eu faço em meu lar? Qual é o meu comportamento? Qual é o meu exemplo? O que eu deixo? Como eu me comporto junto àquelas situações que me desagradam? Como é que eu faço ou me comporto junto àqueles que estão comigo e são os meus personal training emocional? Porque é na família que eu treino, é na família que eu resgato os meus sentimentos, as minhas emoções. É na família que eu diluo as minhas má tendências. É lá que eu vou enfrentar o orgulho, orgulhosos, o meu ranço com raivosos,
A minha intolerância com os intolerantes. E o respeito com aqueles que pensam diferente de mim. É lá que começa. Jesus nos falou: ama o teu Deus sobre todas as coisas. Deus é tudo, é todo. E o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Quem está mais próximo de mim, senão aqueles que estão na minha família, no meu resgate pessoal em particular? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama-te, para tu poder transmitir esse amor para o outro. Amor. Uma palavrinha tão difícil, né? De compreender. Difícil de compreender. Todo mundo ama o tempo todo, mas um amor que machuca muitas vezes, que fere. Punimos por amor, marcamos por amor, desrespeitamos por amor. Mas será que nós sabemos o que é amar verdadeiramente, como Jesus nos amou? Saulo, um perseguidor de Jesus, ou dos cristãos, indo atrás de Ananias, a voz de Jesus, na estrada de Damasco, encontra Jesus, ou melhor, Jesus o encontra. E ali, a luz de Jesus o envolve e o cega. Metaforicamente falando, cega por seus pensamentos anteriores, a sua ignorância dos seus valores. E lá ele conhece Jesus e pergunta, quando ele vê aquela luz, aquela energia, aquele magnetismo, ele pergunta: quem és tu, anjo? E aí ele ouve uma voz doce, mas firme: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? Jesus. E ali Saulo, naquele momento, se converte. Não vira adepto, se converte ao ponto de mudar o seu nome simbolicamente, para que possamos entender essa grandeza de Saulo para Paulo. E aí se torna um dos maiores divulgadores do cristianismo vivo. Começou a falar em nome de Jesus por todo o mundo, porque os seus apóstolos ficaram pela hoje Palestina, ele foi o mundo afora e deixou para nós uma pérola, que é a carta de Coríntios, que fala sobre amor. E nela ele fala assim: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, mesmo que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu seria um gentil. Ainda que eu saiba todas as ciências, fale todas as línguas, tenha tamanho poder de fé, que eu movo as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu doe todos os meus bens aos pobres, tenha tamanho grau de religiosidade que permita queimar o meu corpo de chamas. Nenhum proveito eu levo disso se não houver amor. O amor é compreensível, é benevolente, amoroso, respeitoso, jamais se magoa, jamais magoa.
O amor jamais terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão. A ciência tem o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento. Mas, quando o amor chegar, perfeito ele se tornará. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Mas, me tornei adulto. Me despojei dos atributos de criança e comecei a enxergar Deus através do espelho, porque me afastei do amor. Mas quando esse sentimento chegar, o verei face a face. Por enquanto, conheço apenas uma pequenina parte de Deus. Mas eu conhecerei o amor. E aí, eu o conhecerei como por ele sou conhecido. Hoje, nós buscamos a felicidade, as realizações, a paz, através da fé e da esperança. Mas só a teremos quando verdadeiramente nos reencontrarmos com o amor. Gente, muito obrigado. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, essa colônia maravilhosa de trabalhadores dessa casa, possa abençoá-los todos os dias de suas vidas. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça.